Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Faça uma pausa. Sinta o ar puro à volta. Escute os sons da natureza, o vento que sopra. Observe a beleza das cores em cada estação, como uma pintura. Folha a folha, flor a flor, ramo a ramo. Assim nascem as infusões com história. Deixe-se envolver pelos aromas e delície-se. É assim que hoje começamos o nosso programa Manhã Viva, cujo tema vai ser falarmos sobre a tradição do chá no nosso país. Beber chá é muito mais do que uma ação simples do nosso cotidiano, mas uma experiência multissensorial. Desta forma, como comecei o nosso programa, com este texto que podemos encontrar no site das Infusões com História, que é uma marca de chás, não é? Uma marca portuguesa de chás, infusões e tisanas, na qual tentam manter vivos os aromas e sabores de Portugal, levando o ato de beber chá como uma experiência sublime. E assim temos em estúdio o nosso convidado de hoje, o Miguel Moreira, cofundador e CEO da Infusões com História, para conhecermos melhor este mundo do chá, das infusões e tisanas. Mas antes de seguirmos para a nossa conversa com o Miguel, vamos ao nosso habitual momento de oração neste programa e assim aproveitamos e rezamos agradecendo a Deus por este momento. Agradecemos-te, ó Deus, por este momento que pedimos que nos abençoes este programa, este tema e também este alimento, porque não deixa de ser um alimento, não é? Que nos ajuda, não é? Que nos dá vida e te pedimos essa bênção sobre o chá, não é? O chá que vamos falar, mas também que vamos beber. E vou já aqui falar com o Miguel, desde já bem-vindo, Miguel. Obrigado por estar aqui neste programa e queria-lhe desde já perguntar o que o levou a criar Infusões com História. Começar por dar também os bons dias e agradecer o convite para poder partilhar um pouco da história da Infusões com História e também estar aqui convosco. É um enorme privilégio e uma honra poder fazê-lo. Então, a Infusões com História é um projeto de vida. Eu tinha uma outra atividade profissional que, em bom rigor, me conectava com a natureza e diariamente olhava para a natureza e aquilo que a natureza nos dava nas várias estações do ano e percebia que, efetivamente, é algo mágico. Se já tinha uma grande admiração para a natureza quando me debrucei sobre o tema das plantas aromáticas, porque quando nós estamos a falar de infusões, chás e tisanas, estamos a falar acima de tudo, plantas aromáticas. Podemos trabalhar outros ingredientes, outras camadas de ingredientes, e adiantando já, não é? Podemos trabalhar frutas hidratadas, podemos trabalhar especiarias, podemos trabalhar outras matérias-primas, mas para nós, efetivamente, o core business são plantas aromáticas medicinais. Efetivamente, houve um convite, não é? Fui guiado a começar a colher plantas, a secar plantas, a misturar plantas, e costumo partilhar no meu seio familiar e no meu círculo de amigos que efetivamente foram responsáveis por mudar de vida profissional e tudo aquilo que isso implica, porque aquilo que eu colhi, aquilo que eu sequei, aquilo que eu misturei, aquilo que eu dei a provar às pessoas, todos eles achavam que era espetacular, que era altamente diferenciador e muitos deles são apreciadores de infusões, chás e tisanas. Por isso foi o clique. Então, se eu de uma forma tão natural conseguir fazer isso, imagino se tornar a estrutura organizada, profissional, ter um plano de negócios, ter uma comunicação muito cuidada, uma estrutura de marca, de empresa, creio que podemos efetivamente fazer algo muito diferenciador. Desafio o meu sócio a juntar-se a mim, também é apaixonado por natureza, é montanheiro, e fomos a uma determinada altura, fomos ao IPB, ao Instituto Politécnico de Bragança, a falar com a professora doutora Ana Maria Carvalho sobre esta nossa ideia de negócio e a partir daí surgiu a Infusões com História. Mas podemos dizer que foi a minha conexão com a natureza, ou a nossa conexão com a natureza, esta vontade também de fazer algo diferente daquilo que eu vinha a fazer do ponto de vista profissional, que era muito interessante, mas teve o seu tempo e que estava no momento de mudar para algo diferente, para um projeto próprio. Muito bem. E o que o levou a escolher o nome Infusões com História? Essa é uma pergunta belíssima, não é? Eu nasci em França, estudei na Suíça, mas os meus pais são nativos
de um território que é o território do Tameguei-Sousa, onde há uns anos esta parte nasceu um projeto turístico que se chama Rota do Românico. A Rota do Românico são várias dezenas de monumentos de estilo românico, entre igrejas, pontos medievais, mosteiros, e, efetivamente, tendo a empresa sede nesse mesmo território e tendo vontade de começar a trabalhar as plantas desse mesmo território, estamos a falar de serras como Marão, Alvão, a Bobreira, todos eles que integram o território da Rota do Românico, para nós fez muito sentido, para nós enquanto equipa, do ponto de vista do storytelling, do ponto de vista do naming, do ponto de vista do logótipo, fazemos a associação, fazemos a conexão com este território do Tameguei-Sousa através da Rota do Românico. Daí que o nosso logótipo se inspira no estilo românico, no ar de volta perfeita que caracteriza os monumentos de estilo românico. O lettering está fortemente conectado às siglas canteiro, que faz jus, valoriza, traz aqui uma importância muito grande aos pedreiros que construíram esses mesmos monumentos e que, para serem remunerados, tinham uma rúbrica que se chama siglas canteiro, e foi isso que nós fizemos. Então, a Infusões com História nasce desta conexão com o projeto Rota do Românico, no território do Tameguei-Sousa, e as nossas primeiras infusões que lançamos no mercado foram com plantas deste território, foram e são com plantas deste território, porque elas ainda estão a ser comercializadas e continuam a ser comercializadas. Muito bem. E na sua perspectiva, o que é que vos distingue de outras empresas de chás? Corremos o risco de ficar aqui o resto da manhã a falar sobre este tema, não é? Tempo. Sim, são vários fatores diferenciadores. Primeiro, nós trabalhamos apenas blends com naming próprio, ou seja, dando o exemplo das misturas do românico, que é o chapéu que cobre as plantas aromáticas que nós trabalhamos associadas à Rota do Românico. Em bom rigor, numa sub-região dos vinhos verdes, temos 4 referências: infusão do mate, infusão montanha de sensações, infusão românico português e infusão de hortelãs. São namings próprios para fórmulas próprias, ou seja, nós trabalhamos sempre sobre esta insígnia. Temos um laboratório criativo que se dedica apenas à conceptualização, ao estudo e desenvolvimento de blends. E esses blends, para serem ainda mais diferenciadores, têm vários propósitos, não só para ser servido em quente, como para ser servido em frio, como também para ter aqui uma componente condimentar. Não conhecemos paralelo no mercado que tem esta preocupação. Temos uma certificação bio e uma certificação kosher. Que nós saibamos, somos os únicos a operar no mercado, simultaneamente tem uma certificação bio e tem uma certificação kosher. A tudo isso acresce também o selo Portugal Sou Eu e uma dezena de prémios internacionais, para não falar dos temas da sustentabilidade, ou seja, nós trabalhamos plantas portuguesas, o slogan é The Green Portuguese Heritage, associado às plantas portuguesas fazemos apenas secagem tradicional de plantas, ou seja, não utilizamos secadores industriais, nem a gás, nem a eletricidade para secar plantas, secamos como as nossas avós e bisavós o faziam, não utilizamos plástico, não utilizamos alumínio, e, acima de tudo, estamos muito focados naquilo que é a operação das infusões, chás e tisanas para a hotelaria de luxo, ou seja, nós somos a referência nessa área, especializamos, conseguimos compreender todos os detalhes, desde um pequeno almoço, afternoon tea, ou uma necessidade muito específica de um spa, ou uma infusão de um determinado chefe de cozinha com ou sem estrela Michelin, ou seja, o nosso foco é muito a customização, um trabalho muito de detalhe. À volta disso, desenvolvemos formação, partilha de boas práticas, temos todos estes detalhes muito bem limados, que é muito mais do que vender o produto. Ou seja, nós, efetivamente, explicamos como é que deve ser preparado, explicamos como é que é feita a compostagem dos resíduos daquilo que nós produzimos, todos estes detalhes, creio que, cumulativamente, são fatores diferenciadores. Para terminar, para não prolongarmos então a nossa conversa muito mais sobre este tema, dizer que nós utilizamos matérias-primas que mais ninguém utiliza. Nós fazemos infusões com algas, nós fazemos infusões com carqueja, com urso, com cidreira, mas também com folha de videira, mas também com folha de oliveira, mas também com plantas que são completamente desconhecidas ou são muito pouco conhecidas do público em geral, como a calaminta, como a prunela. Temos esta vontade de voltar a recuperar plantas que são identidade portuguesa, identidade nossa, mas que não estão no circuito internacional, por isso foram esquecidas ou pelo menos deixaram de estar na ordem do dia e nós voltamos a trazer isso para a ordem do dia. Muito bem. Seguem o mote Talk, Eat, Act, 3 verbos em inglês, cujas iniciais formam a palavra tea, chá, não é, em português. De que forma estes 3 verbos, falar, comer e agir, estão ligados a esta bebida? Então, estão intimamente ligados, como disse muito bem, de uma forma brilhante, foi a nossa interpretação do tea, do chá em inglês, e foi a forma como nós desenvolvemos um conceito de experiência. Isto é, nós regularmente, ou com os nossos parceiros, ou a solo, ou seja, ou num determinado hotel, ou num determinado restaurante, ou num mosteiro da Rota do Românico organizado por nós, ou num outro espaço,
organizamos experiências em que o epicentro são as plantas aromáticas nas suas várias dimensões. Aquilo que efetivamente mais nos caracteriza são menus de degustação, preparados por chefes com perfis muito diversos, mas com uma grande conexão com o produto português, com matéria-prima portuguesa, harmonizado com infusões, chás e tisanas, ou seja, as pessoas deixam de fazer o pairing com vinhos, passam a fazer o pairing com infusões, com chás e tisanas. A um determinado momento surge uma perfumista que desconstrói todas estas matérias-primas em notas aromáticas que permite que as pessoas no final levem o perfume da experiência. Há momentos em que estamos de olhos vendados para nos conectarmos muito mais connosco e, acima de tudo, para estarmos muito mais sensíveis àquilo que são as notas aromáticas, ou seja, para estarmos no aqui e no agora e não estamos a uma velocidade muito acelerada, como normalmente é o nosso dia. E a tudo isto levamos a componente histórica, de visitação, de interpretação dos monumentos, de cultura e também, não menos importante, a componente literária e a componente musical. Ou seja, queremos que efetivamente seja uma experiência de 360 graus, como disse muito bem, talk, eat e act. E, efetivamente têm sido experiências muito marcantes, muito impactantes, que as pessoas apreciam imenso. Se cruzarmos esta pergunta que fez com a anterior, surge um outro fator diferenciador, que é a percepção de valor. Ou seja, eu comprar uma infusão por uma infusão tem um determinado valor. Eu, quando aproximo a infusão de uma experiência, esse valor fica extrapolado. Então, um fator diferenciador para nós é, efetivamente, aumentar a percepção de valor das infusões, chás e tisanas made in Portugal, para assim deixarmos mais dinheiro na economia local e tudo isto, quando estamos a falar de economia circular, faz sentido. Ou seja, não é só algo verbal, é algo mesmo concreto, real. E é isso que nós fazemos e levamos eventos, está muito na ordem do dia, o Turismo Portugal trabalha isso muito bem, não é? Quando falamos de turismo de interior, levamos efetivamente experiências, ecossistemas a territórios de baixíssima densidade, onde normalmente não acontece este tipo de eventos em que levamos público altamente qualificado, público com muito interesse por todos estes temas da gastronomia, da cultura, da identidade. Sim. Produzem chás, tisanas e infusões. Qual é que é a diferença entre elas? Então, a Infusões com História é um mix daquilo que as pessoas colhem na serra e daquilo que produz e daquilo que também compram. Nós, em Portugal continental, salvo raríssimas exceções, como por exemplo, não temos chá verde, nós temos chá preto, não temos chá branco. Por isso nós trazemos esse chá, como por exemplo, das ilhas. Podemos trazer de outros ecossistemas, mas maioritariamente dos Açores. Qual é a diferença entre infusões, chás e tisanas? Essa é uma pergunta de elevadíssima complexidade. Vou começar a explicar a nossa visão deste conceito, destas três gavetas, para depois explicar também paralelamente, porque é legítimo, vem nas Bíblias do métier uma outra interpretação. À partida, infusões e tisanas não têm taína, não têm cafeína do chá, e o chá obrigatoriamente tem taína, tem cafeína do chá. Se nós abrimos a gaveta do chá, temos várias tipologias de chá, mas todos eles provenientes de uma camélia, sinensis, assami, cambodgiana, que é a dita planta do chá. Pode ser em branco, pode ser em verde, pode ser em preto, pode ser um oolong, pode ser um poé, mas é sempre proveniente de uma camélia e tem sempre taína. Pode ser processado de forma distinta, pode ser mais oxidado, menos oxidado, mais fermentado, menos fermentado. Então temos esta gaveta já bem organizada, que é Camellia sinensis, planta do chá, sempre com taína. As outras duas é que pode haver aqui algumas divergências. Na interpretação de infusões com história, as infusões por si só é a combinação de várias plantas aromáticas, medicinais ou não medicinais. As tisanas é a combinação de infusões de plantas aromáticas com outros ingredientes, com especiarias, com fruta desidratada, com outras matérias-primas. Aquilo que noutros livros ou com noutras bíblias do métier podem encontrar é que as infusões são monoplantas, isto é, se eu só tiver camomila é uma infusão, se eu tiver uma combinação de camomila com cidreira e com prunellas é uma tisana. Pronto, é importante clarificar, para quem está lá em casa e que também nos acompanha, que a nossa visão, nós não queremos influenciar as pessoas apenas pela nossa visão, queremos que efetivamente as pessoas tenham uma visão muito cuidada e crítica relativamente a esta dinâmica. O que é consensual? As infusões e tisanas nunca têm taína, os chás têm sempre taína, ok? Isto é claro. Para nós, as infusões é a combinação de várias plantas aromáticas, as tisanas, plantas aromáticas com outras matérias-primas que podem ser muito diversas. Sim, frutas, etc. Frutas desidratadas, especiarias, Sim. tubérculos, legumes. Nós trabalhamos muito com, por exemplo, a cenoura, a beterraba. Há tantas matérias-primas que nós conseguimos fazer. A título de curiosidade, partilho este dado que eu adoro. Portugal tem cerca de 80 mil km² de área potencial de colheita de plantas para fazer infusões, chás e tisanas. 80 mil km². Porquê? Se olharmos para todas as plantações de vinha, todas as vinhas, nós podemos fazer
no mínimo, infusões de folha de videira, quando poderemos até adicionar mais camadas. Se olharmos para os hectares e hectares que temos de olival, nós podemos fazer infusões com folha de oliveira. Sim. Se a tudo isto nós adicionarmos depois as folhas de nogueira, se a tudo isto adicionarmos as algas, tudo isto adicionarmos as frutas hidratadas, percebemos que efetivamente Portugal tem um potencial imenso para se afirmar nacional e internacionalmente como uma referência nas infusões, chás e tisanas. Muito bem. A vossa marca faz algumas misturas de forma a valorizar o que é português, não é? Assim nos acabou de dizer. Com que intuito surgiu estas misturas? Como é que surgiram? Então, as misturas surgiram de variadíssimas formas. Como eu disse em perguntas anteriores, sim, pretendemos aumentar a percepção de valor e pretendemos que aquilo que nós vamos servir seja interessantíssimo, a quente, a frio, do ponto de vista condimentar. Mas também surgiu porque eu, Miguel, consumo muito pouco álcool, consumo álcool, mas de forma muito moderada, e muitas vezes quando ia a um restaurante e pedia algo que não fosse álcool para fazer o acompanhamento da refeição, não havia proposta, ou na melhor das hipóteses, traziam-me um pires, uma chávena, uma colher e um pacote de açúcar, como se eu fosse tomar um pequeno almoço quando eu ia fazer um menu de degustação. Então isso fez o clique, ou seja, vi que havia efetivamente uma janela de oportunidade para começar a trabalhar os tea pairings, as harmonizações não alcoólicas com infusões, chás e tisanas. Para o fazer, eu não poderia servir uma camila por uma camila porque é muito linear, não permitia acompanhar um determinado prato, quer seja mais sofisticado ou menos sofisticado. Sim. Então, o nosso laboratório criativo começou a trabalhar misturas que, efetivamente, aromaticamente permitissem acompanhar determinados pratos, ou seja, permitisse fazer estas harmonizações não alcoólicas. Aquilo que muitas vezes acontece até acaba por ser uma combinação entre um pairing de infusões e de vinhos, um tea and wine pairing, e que coabitam muito bem. Consome-se muito menos álcool, tem-se uma experiência fantástica, bebe-se a mesma infusões, chás e tisanas, e no final da refeição há um aconchego gástrico e tudo isto flui muito melhor. Respondendo objetivamente à sua pergunta, as misturas surgem, acima de tudo, para esta necessidade muito específica de fazer harmonizações não alcoólicas e, a partir daqui, acentuar os fatores diferenciadores e, a partir daqui, abrir depois outras dinâmicas para sermos ainda mais impactantes nestas áreas. Já falámos aqui de misturas do românico, não é? Do rio e da vinha, das ilhas, do mundo, relaxantes, do sul. Quais são as particularidades de cada uma delas? A base é sempre a mesma. Juntamente com a nossa consultora e outras pessoas que trabalham na nossa equipa, é identificar as principais plantas aromáticas e as principais matérias-primas de um determinado território e com elas fazer blends, fazer misturas. Nós começamos a nossa conversa por falar no território da Rota do Românico, identificamos as principais plantas do território da Rota do Românico, fizemos blends, fizemos misturas e iniciamos a comercialização. Viajamos para o Douro Vinheteiro e identificamos as principais plantas do Douro Vinheteiro, fizemos misturas e lançamos uma nova gama. Fomos efetivamente ao sul do país, percebemos quais são as principais plantas e ou frutas que existem neste território, assim sucessivamente. Nossa ideia é sempre fazer um trabalho muito localizado, muito regional, muito de território, para acentuar os fatores diferenciadores. Claro está que quando estamos a falar em Portugal na sua globalidade, e estamos a falar de chá, pensamos imediatamente nas ilhas, daí temos criado as misturas das ilhas, para efetivamente termos chá verde, chá preto, chá branco e outras derivações. E estas ideias de mistura, não é? Como é que surgem? Como é que surgem estas ideias de misturas distintas, plantas e sabores? E quem é a pessoa, quem é o responsável sobre? Em bom rigor é uma equipa. Eu tenho um forte peso nessa área, porque efetivamente adoro fazer este trabalho de laboratório. Sim, iniciou este projeto, não é? Sim, mas temos canções, temos sommeliers e temos aqui uma série de colaboradores, uma série de intervenientes. Interessa-nos muito que nesta fase da construção de um blend o público seja muito diverso, ou seja, os nossos recursos humanos sejam muito diversos, porque todos nós temos sensibilidades aromáticas muito distintas. Sim. Todos nós temos uma narina que está muito mais trabalhada do que a outra, então quando multiplicamos isso por 3, por 4, por 5, temos certezas, aumentamos a probabilidade de fazer algo muito bem feito. Ainda respondendo à sua pergunta, a ideia também é diversificar, isto é, se eu num determinado território tenho perfis muito anisados, interessa-me que no outro território vá em encontro de perfis muito cítricos e depois vou à procura de um território que trabalhe muito os sabores mentolados e a seguir vou buscar um território que efetivamente construa sabores, aromas muito mais balsâmicos. Não me interessa fazer mais do mesmo, interessa-me representar de uma forma muito plural aquilo que é o nosso Portugal, aquilo que efetivamente é a linha de mar, aquilo que é o interior, aquilo que são as serras, aquilo que são os citrinos, mas depois também temos frutas maravilhosas como a romã, como a diospiro. Interessa-nos ter esta pluralidade. Então vamos fazendo essa viagem pelo país à procura sempre de plantas distintas,
frutas distintas, matérias-primas distintas. Quando eu falei, dei o exemplo da beterraba ou da cenoura, isto é ir à procura de territórios de Portugal que trabalham estes ingredientes, estas matérias-primas, e que a gente possa adicionar mais uma camada. Se eu sair do território da Rota do Romaino, que é o nosso nativo, e viajar para um outro território para fazer mais do mesmo, não estou a trazer nenhuma novidade. Embora me poderiam dizer, e temos plena consciência, que uma carqueja no território da Rota do Romaino é diferente de uma carqueja, como por exemplo na Beira Baixa. Efetivamente é. Mas depois ficamos muito nesta linha das carquejas, que é uma planta incrível, que é uma planta fantástica, mas queremos diversificar. Então vamos fazendo essa diversidade. Eu diria que depois do nosso slogan The Green Portuguese Heritage, há duas palavras que nos caracterizam: a diversidade e esta vontade de fazer parcerias, de fazer conexões, de ir mais além. Sim. Portanto, destacam-se por usar plantas aromáticas, biológicas, naturais e de secagem tradicional. E já falou aqui um bocado do processo, não é? Como é que é desenvolvido, não é? Não usam secagem com produtos industriais. Mas como é que é esse processo de início até ao fim, não é? Até chegarmos ao produto final, como é que é desenvolvido? Então, aquilo que são plantas de colheita silvestres, normalmente na primavera até o pré-verão, mas neste período primaveril, que é o auge da floração, é feita a colheita, quer seja das flores, quer seja das folhas, dependendo depois das plantas que nós estamos a falar. Essas mesmas folhas, essas mesmas plantas chegam ao nosso armazém e é feita uma secagem por tabuleiros, de uma forma muito orgânica, como disse e repito, sem recurso a secagem sem recurso a secadores industriais, e é isso que acontece. Armazenamos as plantas e, em função das nossas necessidades, depois fazemos o embalamento. Esta é a linha. As plantas cultivam exatamente o mesmo processo, só que, efetivamente, há um trabalho prévio, isto é, de plantação e depois de colheita. Mas este é o princípio. A secagem é sempre a mesma, por tabuleiros, uma forma tradicional, tal como as nossas avós, bisavós o faziam. E é uma forma também de fazer jus a este trabalho dos nossos ancestrais. E as infusões para comer é a tal desidratação de... As infusões para... Sim. Não, as infusões para comer... Podes explicar melhor este conceito, não é? Que também... Sim, as infusões para comer é um naming próprio da Infusões com História, como muitos outros, e tem a ver também com uma conceptualização. Para nós, as infusões não só se consomem enquanto bebida, mas também se consomem do ponto de vista condimentar. Temos variedíssimos chefes e mesmo pessoas em casa que adoram fazer uma base de uma sopa com uma infusão. Sim. Adoram fazer uma base de um arroz, o caldo do arroz com uma infusão. Sim. Adoram fazer uma canja em que trabalham na base uma infusão. Sim. Ou seja, olhar para as plantas aromáticas também deste ponto de vista de condimento. Nós não nos identificamos tanto com a componente condimentar, daí temos trabalhado o naming ou esta conceptualização de infusões de comer. Introduzi-los na própria alimentação. Claramente, não é? Sim. E que receitas se aplicam ao usar as infusões para comer? Já falou algumas? Sim, não sei se tem mais algumas específicas. Vou dar dois exemplos, creio que são dois exemplos consensuais para quem está lá em casa e eventualmente está agora a preparar também depois para o período do almoço. Exato. A canja é algo bem tipicamente portuguesa, que pode ter variações de região para região em Portugal, mas que o uso das plantas aromáticas é fundamental para trazer frescura. Estamos a falar normalmente de uma combinação de mentas, estamos a falar de uma combinação de hortelãs que vai contrastar com aquela intensidade de gordura que é típica de uma canja. Então, vamos dizer isso mesmo. E, projetando já as pessoas para o final da refeição, eu gosto particularmente de vários chefes que desenvolvem isso mesmo, que é um leite creme que combina depois também plantas aromáticas. Porquê? Porque no leite creme temos uma grande percentagem de açúcar, então se formos buscar aqui frescura, se formos buscar notas cítricas às infusões e ou tisanas que permitam contrastar, o leite creme fica fabuloso, no meu entendimento fica muito mais equilibrado. Sim. E isso também é um aspecto muito importante. É o tal corte desse excesso de doce, sim, não é? Sim. Que costumamos falar assim, sim. Não é? Isso então, mesmo. Muito Dois bem. exemplos, muito simples. Sim, muito simples, mas muito práticos e muito oportunos. E bem alinhados com aquilo que é a cultura portuguesa, não é? Todos nós sabemos o que é uma canja e todos nós sabemos o que é um leite creme, ou seja, estamos a falar de algo real. Sim. E o que é o pairing de infusões? Já falamos anteriormente, não é? O pairing é o termo em inglês, em português é harmonização, é a combinação de um determinado prato com uma determinada bebida. Aquilo que normalmente é consensual, que é do conhecimento de todos, ou da grande maioria, que é um wine pairing, um pairing de vinhos. Isto é, eu por um determinado prato tenho um determinado vinho e que os dois se potenciam mutuamente. Aquilo que nós desenvolvemos foi um
tea pairing, isto é, para um determinado prato e uma determinada infusão que se potenciam mutuamente. Mas também fomos mais além, fizemos um trabalho a 3, isto é, temos um vinho, temos uma infusão e temos um prato e os 3 potenciam-se mutuamente e aí temos um tea and wine pairing. O pairing por si, a harmonização por si é a potencialização, como é que tudo isto funciona na nossa boca, no nosso retronasal, entre aquilo que eu estou a comer e aquilo que eu estou a beber. Muito bem, muito interessante. Bem, o chá é assim, estamos a chegar ao final desta primeira parte e o chá é o protagonista deste programa e tem sido muito rica esta nossa conversa. Bem, sabemos que é uma bebida saudável e versátil que faz parte da cultura gastronómica de vários países do mundo, verde ou preto, em estado puro ou misturado com outros aromas para formar deliciosas infusões. A verdade é que esta bebida tornou-se uma presença comum nos nossos dias, não é verdade? Miguel, vamos voltar daqui a pouco para a segunda parte e volte connosco também, está bem? Então até já. Sejam muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. E recordo para quem não se lembra, ou até mesmo que ligou a televisão agora, o nosso programa tem como tema a tradição do chá. Se está a tomar o pequeno almoço e por acaso se está a beber chá, saiba que foram os portugueses que trouxeram este hábito para a Europa e até hoje se mantém. Não foi apenas a introdução do chá em Inglaterra e na Europa que se deve aos portugueses. A própria origem da palavra inglesa tea tem uma relação direta com o nosso país. Muitos desconhecem que as caixas de chá encomendadas pela rainha eram marcadas no seu exterior com a sigla tea, que significava transporte de ervas aromáticas. Assim nasceu a palavra inglesa tea, que significa chá. Estamos sempre realmente a aprender. E agora estou aqui nesta nossa mesa com o Miguel, não é, que nos vai preparar um chá, uma infusão ou uma tisana? Antes de mais, bom dia mais uma vez. Será uma infusão. Será uma infusão e, para quem nos acompanha desde a primeira parte, é uma infusão que está na gênese de infusões com história, porque é uma infusão que está conectada à região da Rota do Românico, que integra as nossas misturas do românico e tem naming próprio, marca registrada de infusões com história, que é a infusão românico português. Tendo em conta que estamos neste período matinal, é uma infusão que se enquadra muito bem, porque é uma combinação de hortelã comum com cidreira e com coronel, ou seja, um sabor cítrico aumentolado, que funciona muito bem neste período da manhã. Em bom rigor, também poderia acompanhar uma belíssima sobremesa, como nós já falamos também anteriormente. Sim. Aliás, esta é uma das infusões que os chefes utilizam normalmente, quer para condimentar, quer na preparação do leite creme e muitas das vezes também para a preparação da dita canja que nós falamos anteriormente. Ou seja, tem esta flexibilidade, tem esta diversidade. Coloquei a água previamente a aquecer, estamos a falar de uma água de origem granito, que é muito importante ter em consideração, se nós tivermos como dosagem 10 gramas por litro, o principal ingrediente de uma infusão, num chá, numa tisana, é água. Ou seja, a água tem que ser de elevadíssima qualidade. Eu posso ter plantas excepcionais, mas se não tiver uma água de elevadíssima qualidade, não vou ter uma boa experiência. Eu posso ter plantas excepcionais, posso ter uma água fenomenal, mas se porventura não tiver a temperatura certa, também não vai correr bem. Ou seja, é um conjunto de princípios, um conjunto de detalhes que efetivamente devemos ter em consideração. As plantas estão dentro da nossa lata, estamos a falar de plantas portuguesas, certificadas bio, certificadas kosher, com o selo Portugal Sou Eu, e neste caso também com uma medalha na AVPA Paris, e estamos a falar de água de origem granítica que nós aquecemos a 90 graus. E esta combinação que nós vamos fazer, juntamente com a nossa ampulheta, que nos vai permitir, tenho essa expectativa de fazer uma belíssima infusão para nós depois podermos degustar mais à frente. Vamos então à preparação. Nós utilizamos estes bolos que já têm incorporados um filtro que nos permite fazer um trabalho cuidado, sem adicionar outro tipo de acessórios. Eu, numa primeira fase, tiro normalmente os calos. É importante nós termos em consideração que uma infusão não é só constituída de flores, não é só constituída de folhas, também é constituída dos calos. E esta combinação é que lhe vai dar mais complexidade. Eu faço sempre o paralelo entre os calos das plantas aromáticas com a madeira do vinho, ou seja, traz mais personalidade, traz-lhe mais consistência, e é isso que nós fazemos. Numa primeira fase vou tirar acima de tudo madeira e depois numa segunda fase, com a minha colher doseadora, já vou buscar folhas propriamente dito.
Interessante, às vezes não temos essa... Em termos de gramagem, eu disse anteriormente 10 gramas litro. Nós aqui vamos preparar para nós dois 500 ml, por isso vamos trabalhar cerca de 5 gramas para 500 ml, é a mesma proporção. E agora que já temos as nossas ditas 5 gramas aproximadamente, vamos à água, como eu disse anteriormente, que está a 90 graus. Vamos verter de uma forma muito suave para reidratar as plantas. Entretanto, já começamos a sentir aqui os aromas no ar e aqui já podemos aumentar. E terminando, muito importante, a nossa ampulheta para termos então os 6 minutos de extração. 5 gramas para 500 ml ou 10 gramas para 1 litro. Água a 90 graus, de origem granítica, 6 minutos de tempo de extração e dentro em breve poderemos provar esta infusão. Quando nós falamos de infusões, chás e tisanas, estamos a falar tão simplesmente da bebida mais consumida no mundo. É importante termos esta noção do quanto é consumido, de quanto são consumidas infusões, chás e tisanas em todo o mundo, incluindo em Portugal, que temos efetivamente grandes consumidores e os hábitos estão a mudar e isso também é um indicador muito importante. Sim, eu gosto bastante. Muito bem. Nesta época do ano, então, melhor ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos continuar a nossa conversa ali na nossa sala de estar, enquanto degustamos, então. Já estamos, então, aqui na nossa sala de estar. O Miguel já estivemos ali a preparar, não é? O Miguel esteve a preparar a infusão e agora vamos, então, degustar. Não é assim, Miguel? Muito bem, vamos a isso. Já terminamos o tempo de extração, os ditos 6 minutos. Os 6 minutos, a ampulheta já terminou. Vamos provar. Então, só este tema já nos permitiria falar sobre muitos aspectos. Primeiro, não temos chávenas, nada contra as chávenas. As chávenas têm o seu ecossistema, nomeadamente quando estamos num contexto de pequeno almoço, eventualmente de afternoon tea, de chá das 5. Para fazer uma prova mais cuidada, nós acreditamos que os copos vínicos têm um enorme potencial. E passamos, se a Marta permitir, a falar dos 4 momentos de prova. Sim. O primeiro momento de prova é um momento visual, em que eu me conecto com a infusão. Vou interpretar a cor, vou perceber se efetivamente tem resíduos, não tem resíduos. O segundo momento de prova da minha infusão é um momento aromático olfactivo. Eu vou sentir, e preferencialmente vou sentir com uma narina, eu vou sentir com outra narina, e vou perceber efetivamente as notas aromáticas que a infusão tem. O terceiro momento de prova é gustativo. Eu vou colocar a infusão na boca e vou perceber tudo aquilo que está a acontecer na minha boca, ou seja, o sabor, a acidez ou não acidez e tantos outros indicadores. E o quarto momento de prova, que não vem nas bíblias do métier e que para mim é importantíssimo, ou para nós, para infusões com história, é importantíssimo, prende-se com a componente emocional. Isto é, esta infusão faz-me lembrar o quê? Um jantar de família, uma ida à aldeia, os meus avós, a minha família, uma viagem, umas determinadas férias. Eu gosto muito de focar neste quarto momento porque, efetivamente, as plantas aromáticas, as notas aromáticas transmitem-nos emoções e é aí que nós também nos devemos focar. O primeiro momento de prova, então, é visual, o segundo é aromático, o terceiro é gustativo e o quarto, na nossa interpretação, no nosso modus operandi, é emocional. Sim. Espero que tenha sido do seu agrado. Sim, muito leve, muito agradável, muito tranquilizante. Sim, sim. Muito bom. E uma curiosidade, Miguel. Fala-se muito de chá, é com ou sem açúcar, com ou sem mel? Em bom rigor, é ao gosto de cada um. Se perguntarem ao Miguel, se a pergunta for especificamente ao Miguel, eu não adiciono açúcar, não adiciono adoçantes, não adiciono também mel. Para mim, aquilo que faz sentido é termos a experiência nesta plenitude da água com as plantas aromáticas ou da água com as plantas aromáticas e outros ingredientes. Normalmente, o açúcar vai nos afastar da essência que são as notas aromáticas
e efetivamente não nos vai permitir perceber a plenitude daquilo que nós temos no copo ou na chávena. Exatamente. Quais são as principais ervas que são usadas nos vossos produtos? Já falou de algumas na nossa primeira parte, mas vamos recordar. Sim, essencialmente, uma destas que até ainda não estávamos aqui na nossa gravação, mas até explicou bastante bem a importância dela em Portugal. Eu falei da prunela. Efetivamente, a prunela é uma planta pela qual nós temos um carinho muito grande, mas não estávamos a falar da planta que nós temos maior volume de vendas. Sim. No topo das vendas estarão as hortelãs, quer seja hortelã comum, quer seja hortelã da ribeira, quer seja hortelã pimenta, quer seja hortelã aquática. Também temos uma grande volumetria à volta da cidreira. Tudo isto não estamos a falar da monoplanta em si, ou seja, não é cidreira pela cidreira, é cidreira misturada com outras plantas. Sim. Vamos dizer que estas plantas efetivamente estão no topo daquilo que são as nossas vendas, mas depois temos muitas quantidades de urso, muitas quantidades de carqueja, muitas quantidades de flores de gesta branca e tantas outras plantas que são tipicamente portuguesas que depois, misturadas nos nossos blends, têm depois uma grande aceitação e acabam por ter também um grande consumo por parte dos nossos clientes. Sim. Alguns dos vossos produtos têm personalidades associadas, como Amália Rodrigues, Dr. Bayard e a vossa representante de marca, a Bárbara Guimarães. Qual a importância de associar os chás a pessoas conhecidas e porquê é que escolheram esta pessoa, não é? Estas pessoas para associar? Então são motivos muito diversos. No caso da Amália Rodrigues, que todos nós sabemos marcou a identidade de Portugal, é uma personagem icónica da nossa história. Foi a própria Fundação Amália Rodrigues e a SPE que, ao desenvolver uma nova exposição interativa que convida todos a visitar em Marvila, nos desafiaram a fazer efetivamente o chá à Amália. A Amália Rodrigues era uma grande consumidora de chá, tinha uma grande afinidade com chá preto e um conjunto de outros ingredientes, um conjunto de outras matérias-primas, e mediante o storytelling que nos fizeram chegar, mediante o levantamento histórico que fizeram, o nosso laboratório criativo, não é? Voltando à primeira parte do programa, logo pela manhã, quando começámos a falar sobre isso mesmo, deram-nos estas orientações e nós fomos fazendo este ensaio, esta formulação, até chegar à fórmula final. E fizemos para o chá à Amália, como fazemos para um determinado chefe, como fazemos para uma determinada personalidade, fazemos-lo com muito gosto porque acreditamos que a customização, a personalização acentua os fatores diferenciadores e acentua também a experiência à volta desta mesma bebida. Repito, estamos a falar da bebida mais consumida do mundo, se nós juntamos as infusões, os chás e as tisanas, a quente e a frio, nas suas várias dimensões, estamos a falar da bebida mais consumida do mundo, por isso merece, em determinados momentos, que este chapéu, que é enormíssimo, nos permita fazer abordagens muito mais pequenas, muito mais customizadas, muito mais personalizadas. Isso depois torna toda esta experiência muito diferenciadora. Um dos vossos objetivos principais é manter vivos os aromas e sabores de Portugal. Como é que têm feito isso? Que desafios apresentam neste momento? Vários. Primeiro, nós somos regularmente convidados a falar sobre sustentabilidade. Lá em casa, de certeza absoluta, quando ouvem este chavão da sustentabilidade, vão pensar, não tem plástico. Verdade. Utiliza materiais reciclados. Verdade. Mas muitas vezes nós negligenciamos o tema, para nós, que é o nosso cartão de visita, a sustentabilidade identitária. Ou nós trabalhamos plantas tipicamente portuguesas e continuamos a comunicar sobre elas, continuamos a colocá-las junto dos nossos clientes, junto dos consumidores, ou são as mesmas vão desaparecer. Então, quando nós falamos de sustentabilidade identitária, é recuperar todas estas plantas que dissemos anteriormente, a carqueja, a urza, a prunela, a flor de gesta branca, a calaminta e muitas outras que eu poderia citar e colocá-las novamente na ordem do dia. Porque só assim a geração seguinte e a geração seguinte vão continuar a consumir, vão continuar a valorizar, vão continuar a proteger, vão continuar a ter interesse por este mesmo tema. Isto é preservar a nossa história, é preservar a nossa identidade. Também o fazemos quando, não citou na pergunta anterior, mas quando vamos ao encontro, à análise daquilo que são determinados livros, de determinados autores de épocas passadas, de anos passados, e percebemos que já falavam destas mesmas plantas, ou seja, é preservar toda esta cultura, toda esta literacia, através das infusões, dos chás e das tisanas. E, simultaneamente, é também inovar, ou seja, eu para preservar também tenho que inovar, tenho que me manter conectado com aquilo que é a nossa tradição, aquilo que é o nosso ADN, mas simultaneamente tenho que inovar, e inovamos com variadíssimos
produtos ou subprodutos, quer nossos, quer em parceria. Já deu há uns exemplos e poderíamos dar muitos outros exemplos. Na sua opinião, como se mantém esta tradição do chá numa sociedade extremamente consumista por café? Com perseverança, com estratégia, com comunicação, com uma abordagem muito plural e, acima de tudo, integradora. Nós temos um respeito enorme por quem consome álcool, de uma forma moderada. Temos esta vontade de termos estas conexões, estas parcerias com quem consome álcool, quem não consome e quem não consome álcool. Vejam que nós conseguimos ter este público, não só para quem consome álcool, como para quem não consome álcool, e isso torna todo este processo muito democratizado. Como é que também o conseguimos? Inovando, ou seja, introduzindo depois novos produtos e novos subprodutos. Quando em 2022 fomos fazer uma cerveja à Áustria com plantas aromáticas portuguesas, foi inovação. Foi uma edição limitada, funcionou muitíssimo bem. Quando, entretanto, em Portugal fizemos um vinho com extratos de infusão, também foi inovação. No entanto, mantivemos este ADN, ou seja, em tudo isto envolvemos plantas como o poejo, tipicamente português, envolvemos a folha de videira, a folha de oliveira, o tomilho bela luz, ou seja, é mantendo esta conexão com a tradição, mas inovando. Isso vai suscitar interesse não só pessoas que já nos conhecem e que querem provar, querem degustar, querem ter essa experiência, como pessoas que não nos conhecem, mas que este gatilho lhes permitiu conhecer a marca, conectar-se com a marca e também se juntar a esta vontade, esta linha de valorização do Made in Portugal. E também, do ponto de vista, quando nós falamos do Made in Portugal, muitas vezes falamos de uma forma muito tímida. Temos que ter orgulho daquilo que fazemos e acreditamos que se fizermos bem, e fazemos bem, e repito, fazemos bem no mel, fazemos bem no azeite, fazemos bem no vinho e também fazemos bem nas plantas aromáticas, nas infusões, nos chás e nas tisanas. Precisamos é de continuar a comunicar para efetivamente chegar a cada vez mais pessoas e pessoas que valorizem propriamente dito. Acreditamos que chegar ao público certo, no momento certo, vai permitir que tudo isto funcione na sua globalidade. Essa faz parte da nossa estratégia que nós temos bem vincada. De acordo com o estudo de 2020, 69,4% dos portugueses bebem chá todos os dias. Acredita que nos dias de hoje esses números aumentaram ou desceram? Não tenho a menor dúvida que aumentaram. Não, sim. Não tenho a menor dúvida que aumentaram. Por vários motivos. Devemos considerar nesse estudo e em estudos mais atuais pessoas que o fazem por uma questão de saúde, pessoas que o fazem por uma questão preventiva, ou seja, wellness, de bem-estar, e pessoas que o fazem por uma questão de experienciação, da experiência em si. Se nós juntarmos estas várias camadas, percebemos claramente que esses números estão em crescente. Sim, a realidade também da experiência hoje em dia também conta muito. Não é? Cada vez mais esses conceitos de aliar o chá, não é, a uma experiência. Sim, nós no passado, e temos casas incríveis por quem eu tenho um carinho imenso, não é? As ditas ervanárias continuam a existir, mas é um trabalho muito direcionado para quem ou efetivamente tem constrangimentos de saúde ou então tem esta perspectiva preventiva, então vou consumir uma determinada planta, e nós estávamos a falar anteriormente da prunella e da equinácea, não é? Agora no outono e no inverno para melhorar o nosso sistema imunitário, isso faz parte, não é, da cultura tipicamente portuguesa, podemos dizer até da Europa, de consumir plantas de uma forma preventiva ou então para fazer este complemento com o bem-estar. Aquilo que não acontecia do ponto de vista da experienciação. Exatamente. Isto é, eu vou fazer uma tea masterclass, eu vou fazer um menu de degustação com uma prova de infusões de chás e tisanas e eu vou perceber como é que eu sei preparar, como é que eu posso preparar uma infusão, um chá, uma tisana, e tem suscitado interesse. Sim. E estamos a captar um público novo que no passado não existia. Então, é a combinação destas várias camadas que me faz responder, ou que me permite responder à sua pergunta, dizer que estamos em crescente. Sim. No mercado mundial, na sua perspectiva, quem são os grandes consumidores do nosso chá? No caso, em infusões com história, é um território muito específico, ou seja, saindo da Europa, nós trabalhamos Portugal continental, Europa do centro, depois, quando viajamos para a Ásia, no nosso caso em concreto, em Macau. Muito interessante. E como se encontra o mercado de chá em Portugal? Creio que se encontra bem, em grande crescimento. Devemos ter consciência que no passado, pelo menos no segmento em que nós operamos, praticamente só existiam marcas estrangeiras. A chegada da Infusões com História veio quebrar esse ciclo. Nós todas as semanas substituímos marcas estrangeiras pelo nosso próprio produto, ou seja, reforçamos aquilo que é o Made in Portugal.
Creio que está a haver esta mudança, na certeza, porém, que o tema da sustentabilidade está na ordem do dia e para quem se posicionar e para quem fizer bem esse trabalho, ou seja, um trabalho sério, um trabalho de verdade, não só na secagem das plantas, como nós já falamos, não só no packaging, como nós já falamos, como também em toda a logística, porque eu posso fazer tudo bem, mas depois tiver uma logística muito pesada, cuja pegada carbónica é muito grande, alguma coisa não está a acontecer, e simultaneamente com os fatores diferenciadores associados à inovação. Não tenho a menor dúvida que tudo isto em conjunto tem impacto. Sim, é sim. E sonhos e projetos para esta marca? Temos variedíssimos, várias parcerias a acontecer, não só para desenvolver novas bebidas, como para desenvolver novas combinações de plantas, com novas matérias-primas, com novos ingredientes. Temos vários projetos a acontecer, inclusivamente um tour pelo país para ir ao encontro ainda de pessoas que têm este know-how, este savoir-faire, mas que nós muitas das vezes nos esquecemos de ir ao encontro dessas pessoas para aprender, para ouvir, para ficamos imbuídos desse espírito de sabedoria que tem décadas e décadas. Sim. E que normalmente essas pessoas têm muito gosto em nos transmitir. Eu Sim. gosto muito de ir às serras, gosto muito de ir às aldeias e falar com as pessoas que até o dia de hoje continuam a colher as suas plantas, a secar, a Sim. guardar, para depois preservar para ao longo do ano poderem consumir. Eu acho isso delicioso. Isso é uma atividade de sustentabilidade ao mais alto nível, porque tem a ver mesmo com um conjunto de rotinas que já vêm, rotinas e savoir-faire que já vêm de gerações passadas e que vão passando. E isso é muito importante sim, nós sim. aprendermos, ouvirmos e preservarmos. Sim, preservarmos e não perder. E existiram ao longo da vossa existência eventos que marcaram Infusões com História? Sim, variedíssimos eventos, nomeadamente os eventos gastronómicos. Creio que deve ter essa consciência, não é? Quando nós chegamos a um evento gastronómico em que existe na mesma um vinho, introduzir as infusões é um desafio fenomenal, um desafio muito, muito interessante. Convidar as pessoas a fazer estas provas em copos de vinho, com um belíssimo prato, todos esses eventos marcaram-nos profundamente e, acima de tudo, foram de grande aprendizagem. Ou seja, aquilo que nós fizemos em 2020 ou 2021 ou que nós fizemos em 2024 já foi completamente distinto. É também reflexo da nossa aprendizagem, da nossa flexibilidade e da nossa interpretação do mercado. Ou seja, crescemos, aprendemos e continuamos a aprender fazendo, aprendendo. Miguel, e de todos os chás, infusões, tisanas, consegue dizer aquele que para si é o melhor? É difícil, é uma pergunta complexa. Sim. Eu gosto particularmente de sabores cítrico-mentolados, ou seja, se sempre tiver mentas, se sempre tiver plantas cítricas, vão ser do meu agrado, mas simultaneamente gosto muito de sabores anisados. O facto de eu ter vivido na Europa do Centro, em França e na Suíça, há Sim. muito esta cultura dos anisados. Mas, em bom rigor, Portugal também tem plantas anisadas fantásticas. Vou dar 2 exemplos, não é? Do funcho e do agastache anisado. São 2 plantas anisadas que Portugal tem abundantemente. O funcho muitas das vezes em silvestre e vale a pena Sim. olharmos para estas plantas Sim, e perceber o perfil aromático das mesmas, o bem-estar que elas também nos trazem e diria que sim. Na primeira linha da minha resposta, sabores cítrico-mentolados, na segunda linha, sabores anisados. Muito bem. Há bocado falou também de masterclass, o Miguel faz Tea Masterclass, não é? Degustações e afins. Como é que podemos usufruir destas aulas, não é? Destas experiências sensoriais? Então, indo ao encontro de Infusões com História, se porventura explorar as nossas redes sociais, vão acompanhando os nossos eventos. Se porventura acompanhar também o nosso site, vão poder estar informados relativamente aos nossos eventos. Eles vão passar aqui em rodapé. Sim, infusõescomhistoria.pt e depois nas redes sociais também Infusões com História e vão estando, o público que está em casa vai poder estar informado desses mesmos eventos. Não tem uma regularidade, não tem um determinado dia, uma determinada hora, um determinado espaço. Fazemos acontecer eventos desses de norte a sul do país, de este a oeste, muitas das vezes conectado com os nossos clientes, ou seja, uma forma também de trazermos este dinamismo às próprias unidades com as quais nós temos o privilégio de trabalhar. Isso para nós é importantíssimo e acreditamos que é também um reforço do espírito de parceria. Em última instância, também é um convite, se porventura as pessoas, ou do ponto de vista empresarial ou até do ponto de vista familiar, porque já nos aconteceu,
um grupo familiar, muito bem, pretendo organizar um evento para a minha família, somos 20 pessoas e nós customizamos esse mesmo evento num determinado hotel, num determinado restaurante, num determinado espaço e fazemos com muito gosto. Temos isso muito bem trabalhado, temos isso muito bem oleado, sabemos quanto tempo é que dura, as condições que precisamos. Eu diria que quem nos acompanha, quem nos está a ouvir lá em casa, pode seguir 2 caminhos, individualmente, uma pessoa, 2 pessoas, perceber onde é que nós estamos a organizar os próximos eventos, inscrever-se, comparecer e de certeza absoluta que vão ter uma belíssima experiência. Querem ir mais além, muito bem, tem uma empresa, tem 30 colaboradores, quer proporcionar uma experiência para esses mesmos 30 colaboradores, vou contratualizar a Infusões com História para construir, para fazer acontecer um evento desta natureza e teremos muito gosto em o fazer. Muito bem. Pronto, e estamos mesmo a terminar o nosso programa. Não sei se gostaria de deixar alguma mensagem final, não é? Porque acho que, sinceramente, o que nos trouxe é realmente reavivar o que de melhor Portugal tem, não é? É a vossa marca, o vosso trabalho. Mas aproveito este momento para deixar essa mensagem final nesse sentido, de passar essa mensagem, de poder reavivar aquilo que é Made in Portugal e que é bom e que precisa de ser preservado. Sim, eu deixaria 2 mensagens. A primeira é de gratidão pelo convite de poder estar aqui consigo, convosco, a falar sobre infusões, chás e tisanas e parabenizar-vos também pelo vosso trabalho. A segunda mensagem para quem está lá em casa, em bom rigor também é válido para nós que estamos aqui em estúdio, mas para quem está lá em casa é que a partir do momento que nos ouviram, que estiveram a acompanhar o programa, tornaram-se embaixadores do Made in Portugal. Por isso, quando forem às compras ou quando eventualmente estiverem no hotel ou num determinado restaurante, questionem, por favor, se o produto é de origem portuguesa. Independentemente de ser de Infusões com História ou não, questionem, porque, efetivamente, só com o estímulo à valorização daquilo que é nosso é que todo o mercado vai mudar. Nós fazemos parte dessa mudança, não somos os únicos, mas acreditamos que se cada uma das pessoas que esteve lá em casa ouvir-nos atentamente, para além destes detalhes todos, como preparar uma infusão, a água, a gramagem, que é importante, mas, acima de tudo, quando vão às compras e olham para a prateleira e percebem se é produto português ou não é produto português, e se isso for um critério de compra, vamos estar a valorizar aquilo que é nosso. E a partir do momento que valorizamos aquilo que é nosso, vamos deixar mais dinheiro na nossa economia, efetivamente vamos poder prosperar mais e também vamos prosperar, ou vamos divulgar e vamos promover o nosso legado. São essas 2 mensagens, a primeira de gratidão a todos vós e a segunda de convite a quem está lá em casa para se tornar embaixadores do Made in Portugal na esfera das infusões, chás e tisanas. E, garantidamente, para além de termos passado aqui um período de tempo muito agradável, valeu mesmo a pena. Gratidão também, foi um gosto tê-lo aqui. Também assim, agradecemos por estar desse lado, acompanhar-nos, seja com as suas orações ou desse lado, não é? Que nos acompanha sempre. Já sabe que pode rever este programa e outros na nossa página, no nosso YouTube, em que tem lá a playlist Manhã Viva, ou então também pode entrar no nosso site cançãonova.pt e nós temos lá todos os programas Manhã Viva. Até o próximo programa, assim me despeço. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.